Bem-vindos ao Estranho, mas é Real. Hoje vamos desvendar uma das mulheres mais controversas da história. Entre os corredores dourados do Vaticano, durante o auge do Renascimento, sussurrava-se um nome que unia beleza, veneno e um poder assustador: Lucrécia Borgia. Filha do Papa Alexandre VI, sua história se mistura a taças de vinho que prometiam alianças, a casamentos arranjados que mudavam o mapa da Itália e a corpos que, misteriosamente, jamais acordaram no dia seguinte. Mas quem era Lucrécia realmente? Uma assassina disfarçada de santa, com um sorriso angelical e veneno nos anéis? Ou apenas uma jovem bela e inteligente, usada como peça no tabuleiro de xadrez implacável de seu pai e de seu irmão, Cesare Borgia? Vamos viajar no tempo, para uma Roma, onde a fé e a ganância dançavam juntas sob as sombras das basílicas. Lucrécia nasceu em 1480, numa era de ouro e sangue. Desde cedo, ela não era apenas uma menina, era um ativo político, um prêmio a ser disputado. Sua educação foi primorosa. Falava várias línguas, entendia de música, poesia e arte, mas a lição mais importante que aprendeu foi sobre sobrevivência. Cresceu cercada por padres, cardeais e príncipes, em um ambiente onde o amor era uma estratégia e o casamento uma arma de conquista. Seu primeiro casamento aconteceu quando ela tinha apenas 13 anos, com Giovanni Sforza, senhor de Pesaro. Era uma aliança política para fortalecer os Borgia, mas, quando os interesses da família mudaram, o casamento tornou-se um obstáculo. O que fizeram? Anularam o matrimônio sob a humilhante alegação de que o marido era impotente e, portanto, o casamento não havia sido consumado. Sforza, furioso e publicamente envergonhado, fugiu de Roma e foi um dos primeiros a espalhar os rumores sombrios sobre a família Borgia, acusando Lucrécia de manter relações incestuosas com o próprio pai e o irmão. A semente da lenda da mulher devassa e perversa estava plantada. Livre do primeiro marido, Lucrécia foi rapidamente prometida a outro homem, Alfonso de Aragão, duque de Bisceglie. Dizem que este foi o único homem que ela realmente amou. Ele era jovem, bonito e nobre. Por um breve período, Lucrécia pareceu encontrar a felicidade. Tiveram um filho e viviam uma vida tranquila. Mas a política é uma amante ciumenta. Os Borgia mudaram novamente suas alianças, agora se aproximando da França inimiga da família de Alfonso. O jovem duque tornou-se um problema. Uma noite, ele foi atacado na escadaria da Basílica de São Pedro. Sobreviveu, mas gravemente ferido. Lucrécia cuidou dele com devoção, dormindo ao seu lado e provando sua comida por medo de envenenamento. Mas sua proteção não foi suficiente. Um dia, enquanto ela estava fora, o fiel capanga de seu irmão, Michelotto, invadiu o quarto e estrangulou Alfonso em sua cama. A morte de seu amado foi um ponto de virada. Aos 21 anos, Lucrécia já era viúva 2 vezes, com sua reputação manchada por rumores de incesto, traição e assassinato. Diziam que ela carregava um anel oco, cheio de um veneno incolor e insípido chamado cantarela, pronto para ser despejado na taça de qualquer um que atravessasse o caminho de sua família. As festas dos Borgia tornaram-se lendárias, não apenas pelo luxo, mas pelo medo. Um convite para jantar poderia ser uma sentença de morte. Entre beijos e conspirações, a jovem Borgia aprendeu que, em Roma, a pureza é apenas outro tipo de disfarce. Ela era a isca, o rosto bonito que distraía enquanto as adagas eram preparadas nas sombras. Mas será que ela era cúmplice? Ou uma prisioneira em uma gaiola dourada, forçada a sorrir enquanto via seus amores e suas esperanças serem destruídos um a um? É aqui que a história fica ainda mais complexa. Após a morte de Alfonso, seu pai a arranjou um terceiro e último casamento, desta vez com Alfonso d'Este, herdeiro do Ducado de Ferrara. Inicialmente, a família d'Este recusou a união, aterrorizada pela reputação de Lucrécia. Ela era a filha do Papa, a mulher cujos maridos tinham finais trágicos. Mas o Papa Alexandre VI foi persuasivo, oferecendo um dote gigantesco e uma pressão política irresistível. Em Ferrara, longe da influência direta de seu pai e irmão, Lucrécia floresceu de uma maneira que ninguém esperava.
Ela deixou para trás a imagem de femme fatale e se transformou em uma respeitada duquesa do Renascimento. Criou um círculo de artistas e poetas, investiu em projetos de caridade, drenou pântanos para melhorar a vida de seus súditos e se tornou conhecida por sua piedade e inteligência administrativa. Durante as ausências do marido, era ela quem governava Ferrara com competência e justiça. A mulher antes chamada de venenosa, agora era elogiada como uma administradora brilhante e uma patrona das artes. Essa transformação levanta a grande questão. Será que Lucrécia foi mesmo culpada de todos os crimes que lhe foram atribuídos? Ou ela foi apenas o bode expiatório perfeito, o rosto usado para esconder os pecados dos homens poderosos ao seu redor? Historiadores modernos revisitaram sua história, e muitos argumentam que a lenda negra de Lucrécia foi, em grande parte, uma campanha de difamação criada pelos inimigos dos Borgia. Era mais fácil e mais escandaloso culpar a mulher bonita do que confrontar o poder corrupto do Papa e a brutalidade de seu filho, Césare. Quantas mulheres ao longo da história foram chamadas de venenosas, bruxas ou manipuladoras, simplesmente por serem perigosamente inteligentes ou por existirem em posições de poder? Lucrécia Borgia sobreviveu ao seu próprio nome. Ela morreu aos 39 anos, após complicações no parto de seu 8º filho, respeitada e amada pelo povo de Ferrara. Sua vida foi uma jornada de transformação, de peão a rainha, de acusada a símbolo. Ela nos força a questionar as narrativas que aceitamos como verdade. Talvez o verdadeiro veneno dos Borgia nunca tenha estado nas taças de vinho, mas sim no poder que o mundo teme quando está nas mãos de uma mulher. A história de Lucrécia não é apenas sobre escândalos, é um aviso de como a história é escrita pelos vencedores e de como a reputação de uma mulher pode ser a arma mais letal contra ela. E você, o que acha? Lucrécia Borgia foi uma mente criminosa ou uma vítima trágica de sua época e de sua família? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir ao Estranho, mas é Real. Se você gostou de desvendar esse mistério histórico com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os fatos mais intrigantes da história. Até a próxima!